Olá, pessoal. Que alegria ter vocês aqui comigo mais uma vez para compartilhar uma nova história que vai mexer com o coração de vocês. Hoje eu trouxe algo especial, a história de Rafael, um homem poderoso que construiu muros ao redor do coração, e Camila, uma mulher pura que vai mostrar para ele que às vezes o que mais tememos pode se tornar nossa maior bênção. Imaginem só, um milionário que sempre deixou claro que jamais quer ser pai, uma secretária apaixonada em silêncio há 2 anos e uma noite que vai mudar o destino dos dois para sempre. Mas quando ela chegar com uma notícia que ele nunca esperou ouvir, será que o medo vai ser mais forte que o amor? E o que acontece quando descobrimos que nossas maiores feridas podem se tornar nossa força? Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha este canal, que deixa seus likes, que comenta contando suas experiências e que compartilha essas histórias com pessoas queridas. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve aí para não perder nenhuma das próximas histórias que vão tocar sua alma. Agora me contem, de qual cidade vocês estão me ouvindo hoje? Adoro saber de onde vem cada um de vocês que embarca nessas jornadas emocionais comigo. E aí vamos juntos descobrir como essa história de superação e amor verdadeiro vai se desenrolar? O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre, e Camila Santos abriu os olhos com aquele sorriso discreto que carregava todos os dias. Aos 24 anos, ela tinha uma rotina que seguia com a precisão de um relógio suíço, mas que nunca sentia como obrigação. Levantou da cama simples do seu apartamento pequeno, mas organizado, e foi direto para o banho. Enquanto a água morna escorria pelos seus cabelos castanhos, ela pensava no dia que tinha pela frente, especialmente nas reuniões que precisava organizar para seu chefe. Camila trabalhava como secretária executiva há exatos 2 anos e 3 meses na empresa Mendes Corporation, e cada dia que passava, sentia que aquele lugar tinha se tornado mais do que um emprego. Tinha virado sua segunda casa, seu propósito, sua vida. Depois do banho, Camila escolheu uma blusa azul marinho e uma saia preta até o joelho, roupas sempre discretas e elegantes, que combinavam perfeitamente com sua personalidade reservada. Ela havia aprendido desde cedo que a simplicidade era sua marca registrada, uma lição que sua avó, Dona Helena, sempre repetia quando ainda estava viva. Minha filha, a verdadeira beleza vem de dentro, e quando uma pessoa tem o coração puro, isso brilha mais que qualquer joia cara, dizia a senhora, com aquele sorriso doce que Camila guardava na memória como seu maior tesouro. A avó tinha sido sua única família, depois que seus pais morreram em um acidente de carro, quando ela tinha apenas 6 meses de idade. Dona Helena criou Camila com todo o amor do mundo, ensinando valores que hoje faziam dela a mulher dedicada e honesta que era. No trajeto para o trabalho, Camila observava pela janela do ônibus a cidade acordando, as pessoas correndo para seus compromissos, e sentia uma gratidão imensa por ter encontrado seu lugar no mundo. Quando chegou ao prédio espelhado de 30 andares da Mendes Corporation, cumprimentou o porteiro com aquele bom dia caloroso que já fazia parte da rotina de todos os funcionários. Subiu até o 28º andar, onde ficava a secretaria executiva, e começou a organizar a agenda do dia. Era sempre assim. Chegava 1 hora antes do expediente oficial para deixar tudo perfeito, porque sabia que Rafael Mendes era um homem extremamente exigente e detalhista. Mas o que ninguém no escritório sabia, nem mesmo sua melhor amiga Júlia da contabilidade, era que Camila tinha desenvolvido sentimentos muito profundos pelo seu chefe ao longo desses 2 anos de convivência diária. Rafael Mendes chegou ao escritório pontualmente às 8 horas, como fazia todos os dias há mais de 10 anos. Aos 32 anos, ele era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos do país, dono de um império que incluía construtoras, hotéis e investimentos imobiliários. Alto, cabelos escuros sempre bem arrumados, ternos impecáveis e uma postura que transmitia autoridade absoluta, Rafael tinha uma presença que dominava qualquer ambiente onde entrava. Mas por trás daquela fachada de homem poderoso e controlado, existia uma história de dor que ele guardava como um segredo muito bem protegido. Bom dia, Camila. Já organizou minha agenda para hoje? Perguntou ele com aquela voz grave e profissional que usava com todos os funcionários, mas que com ela sempre carregava um tom ligeiramente mais suave,
quase imperceptível para quem não conhecia bem os dois. Bom dia, Sr. Mendes. Sua agenda está pronta e já confirmei todas as reuniões. A primeira é às 9 com os investidores do projeto residencial. Depois tem almoço com o grupo hoteleiro às 12h30. E à tarde, a apresentação dos resultados trimestrais. Respondeu Camila, entregando-lhe uma pasta organizada com todos os documentos necessários. Rafael pegou a pasta e por um breve segundo seus dedos tocaram os dela. Foi um toque rápido, acidental, mas que fez o coração de Camila acelerar, como sempre acontecia nesses momentos. Ela sabia que era boba por se emocionar com algo tão simples, mas não conseguia controlar os sentimentos que tinha desenvolvido por aquele homem que admirava não apenas pela competência profissional, mas também pela forma como tratava todos os funcionários com respeito, mesmo mantendo sempre uma distância formal. O que Camila não sabia era que Rafael também lutava contra sentimentos que tinha por ela, mas que jamais se permitiria demonstrar. Durante esses 2 anos, ele havia observado cada gesto carinhoso dela com os colegas de trabalho, cada sorriso sincero que oferecia mesmo nos dias mais difíceis, cada palavra de incentivo que dizia quando alguém estava passando por problemas. Rafael reconhecia nela uma pureza e uma bondade que pareciam impossíveis de existir no mundo competitivo e às vezes cruel dos negócios. Mas sempre que esses pensamentos vinham à sua mente, ele os afastava imediatamente, porque sabia que uma mulher como Camila merecia muito mais do que ele poderia oferecer. Principalmente porque havia uma verdade sobre si mesmo que ele repetia para qualquer pessoa que tentasse se aproximar demais. Jamais ia querer ter filhos. Esta convicção de Rafael não era apenas uma preferência pessoal ou uma decisão profissional para focar na carreira. Era o resultado de um trauma profundo que carregava desde os 8 anos de idade, quando perdeu seus pais em um acidente de avião durante uma viagem de férias. Naquele dia, em questão de segundos, Rafael deixou de ser uma criança feliz e protegida para se tornar um órfão assustado, que foi criado por um tio paterno extremamente rígido e emocionalmente distante. Durante toda a sua infância e adolescência, Rafael cresceu ouvindo que demonstrar sentimentos era sinal de fraqueza, que confiar demais nas pessoas sempre levava à decepção e que a única coisa realmente confiável na vida era o sucesso profissional e a independência financeira. Por isso, mesmo sendo um homem bem-sucedido e admirado, Rafael tinha verdadeiro pavor da ideia de formar uma família, porque acreditava que não sabia como amar de verdade e que qualquer criança que dependesse dele acabaria sofrendo. Durante toda a manhã, enquanto Rafael participava de reuniões importantes e tomava decisões que movimentavam milhões de reais, ele não conseguia tirar da cabeça a maneira como Camila tinha sorrido quando ele agradeceu pela organização perfeita da agenda. Era um sorriso diferente, que iluminava o rosto dela de uma forma que o fazia questionar todas as barreiras que havia construído ao redor do coração. Quando voltou para o escritório depois do almoço, Rafael parou na mesa de Camila para pegar alguns documentos e, sem conseguir se controlar, acabou observando por alguns segundos a concentração com que ela trabalhava. Havia algo na dedicação dela, na forma como tratava cada tarefa como se fosse a coisa mais importante do mundo, que o tocava de uma maneira que não conseguia explicar. Camila, você sempre trabalhou com tanta paixão? Perguntou ele, e imediatamente se arrependeu da palavra escolhida, porque soou mais pessoal do que pretendia. Camila levantou os olhos dos documentos e o encarou com surpresa, porque era raro Rafael fazer perguntas que não fossem estritamente profissionais. Eu acredito que quando fazemos algo com amor, o resultado sempre é melhor, Sr. Mendes. Minha avó me ensinou que o trabalho dignifica a pessoa e que devemos sempre dar o nosso melhor, independente da tarefa, respondeu ela com sinceridade, sem imaginar que suas palavras estavam tocando uma parte do coração de Rafael que ele mantinha trancada há décadas. Sua avó parece ter sido uma mulher muito sábia, comentou Rafael, e pela primeira vez em muito tempo, sua voz saiu sem aquela frieza habitual, carregando uma curiosidade genuína sobre a vida daquela mulher que trabalhava ao seu lado todos os dias, mas sobre quem sabia tão pouco. Era assim, ela me criou sozinha depois que meus pais morreram quando eu era bebê. Dona Helena sempre dizia que Deus nunca abandona quem tem fé, e que mesmo nas situações mais difíceis,
Sempre existe uma razão para continuarmos lutando, explicou Camila, e ao mencionar a perda dos pais, algo no olhar de Rafael mudou completamente. Era como se ela tivesse tocado em uma ferida que ele pensava estar completamente cicatrizada, mas que ainda sangrava em silêncio. Você também perdeu seus pais cedo? Perguntou Camila gentilmente, percebendo a mudança na expressão dele, mas temendo ter sido invasiva demais. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, lutando entre o impulso de se abrir e o hábito de manter sempre a guarda alta. Sim, aos 8 anos. Mas prefiro não falar sobre isso, respondeu ele, retomando rapidamente o tom formal, mas não antes de Camila perceber uma vulnerabilidade em seus olhos que nunca havia visto antes. O resto da tarde passou com uma atmosfera diferente entre eles, como se aquela breve troca de confidências tivesse aberto uma pequena fresta na parede que sempre mantiveram entre vida pessoal e profissional. Rafael se pegou observando Camila mais vezes do que deveria, notando pequenos detalhes que sempre estiveram lá, mas que agora pareciam ter um significado especial. A forma como ela mordia levemente o lábio quando estava concentrada, como sempre ajeitava uma mecha do cabelo atrás da orelha quando ficava nervosa, como seus olhos brilhavam quando conseguia resolver algum problema complexo. E Camila, por sua vez, sentia que havia algo diferente na forma como Rafael a olhava, como se ele estivesse realmente a vendo pela primeira vez, não apenas como uma funcionária eficiente, mas como uma pessoa com sentimentos, sonhos e uma história própria. Quando o expediente terminou, Rafael permaneceu no escritório mais tempo do que o normal, fingindo revisar contratos, mas na verdade tentando entender o que estava acontecendo com ele. Já havia se relacionado com várias mulheres ao longo dos anos, sempre mantendo relacionamentos superficiais e temporários, deixando sempre muito claro desde o início que não estava interessado em nada sério, muito menos em casamento ou filhos. Mas com Camila era diferente. Havia nela uma combinação de força e delicadeza, de determinação e doçura, que o fazia questionar todas as certezas que tinha sobre si mesmo e sobre o que queria da vida. O problema era que Rafael sabia que uma mulher como ela merecia um homem capaz de oferecer amor verdadeiro, estabilidade emocional e, principalmente, a possibilidade de construir uma família. E essas eram exatamente as coisas que ele acreditava ser incapaz de proporcionar para qualquer pessoa. Na segunda-feira seguinte, Rafael chegou ao escritório com uma expressão mais séria do que o normal, carregando uma pasta grossa e alguns documentos que indicavam viagem de negócios. Camila percebeu imediatamente a mudança no seu humor e, como sempre fazia, organizou discretamente sua agenda para deixar os compromissos mais importantes no início do dia, antecipando que ele provavelmente precisaria viajar com urgência. Camila, preciso que você organize uma viagem para São Paulo ainda hoje. Surgiu um problema com o projeto do shopping center e os investidores estão ameaçando cancelar o contrato se eu não resolver pessoalmente até amanhã, disse Rafael, entregando-lhe uma pilha de documentos para analisar. Vai ser uma viagem rápida, apenas uma noite, mas vou precisar de todos os relatórios financeiros e as propostas de reajuste que discutimos na semana passada. Camila imediatamente começou a organizar todos os detalhes da viagem, ligando para a companhia aérea, reservando o hotel e separando todos os documentos necessários. Enquanto trabalhava, Rafael observava a eficiência com que ela resolvia cada problema, a calma com que lidava com as dificuldades que iam surgindo, como a falta de vagas no voo que ele queria ou a indisponibilidade do hotel de preferência dele. Senhor Mendes, consegui uma vaga no voo das 4 da tarde, mas sobre o hotel, o Intercontinental está lotado por causa de uma convenção. O único hotel 5 estrelas com disponibilidade é o Grand Hyatt, mas ele só tem uma suíte disponível, explicou Camila, esperando que ele encontrasse uma solução alternativa. Rafael pensou por alguns segundos e, surpreendentemente, tomou uma decisão que ele mesmo não esperava. Camila, você vai comigo nessa viagem. O projeto é muito complexo e vou precisar que você esteja lá para organizar as informações durante as reuniões. A proposta de Rafael pegou Camila completamente de surpresa, porque em 2 anos de trabalho, ela nunca havia viajado com ele para compromissos profissionais. Normalmente, ele preferia viajar sozinho ou levar apenas outros executivos da empresa,
mantendo sempre aquela distância profissional que caracterizava todos os seus relacionamentos de trabalho. Claro, Sr. Mendes, vou providenciar minha passagem imediatamente, respondeu ela, tentando disfarçar a mistura de nervosismo e expectativa que sentia por passar mais tempo com ele fora do ambiente formal do escritório. Rafael então fez outra sugestão que a deixou ainda mais surpresa. Sobre o hotel, não se preocupe em reservar outro quarto. A suíte tem sala separada com sofá, então você pode ficar lá mesmo. Vai ser mais prático para organizarmos os documentos e revisarmos a apresentação durante a noite. Durante o voo para São Paulo, Camila e Rafael sentaram lado a lado e, pela primeira vez em 2 anos, tiveram a oportunidade de conversar sobre assuntos que não fossem estritamente relacionados ao trabalho. Rafael descobriu que ela adorava ler romances clássicos, que sonhava em conhecer a Europa um dia e que todos os fins de semana visitava o túmulo da avó para levar flores e contar como tinha sido sua semana. Camila, por sua vez, ficou fascinada ao descobrir que Rafael tocava piano desde criança, que tinha uma coleção de livros de história antiga e que, nas poucas horas livres que tinha, gostava de caminhar sozinho pela praia para relaxar a mente. Você ainda toca piano? Perguntou Camila com curiosidade genuína, imaginando como seria ouvir aquelas mãos fortes e decididas, criando melodias suaves. Às vezes, quando estou muito estressado, minha mãe me ensinou quando eu era pequeno, e é uma das poucas lembranças boas que tenho daquela época, respondeu Rafael, e Camila percebeu que era a primeira vez que ele mencionava sua mãe de forma carinhosa. Quando chegaram ao hotel em São Paulo, a suíte realmente era espaçosa e elegante, com uma sala de estar separada do quarto por uma porta de vidro fosco. Rafael insistiu que Camila ficasse com a cama, enquanto ele dormiria no sofá da sala, uma gentileza que ela tentou recusar, mas que ele não aceitou discussão. Você é minha convidada nesta viagem, Camila. O mínimo que posso fazer é garantir que você tenha conforto para descansar bem, disse ele. E havia algo na forma como pronunciou o nome dela que fez seu coração acelerar de uma maneira que ela não conseguia controlar. Depois de se instalarem e organizarem todos os documentos para as reuniões do dia seguinte, Rafael sugeriu que jantassem no restaurante do hotel para discutirem os últimos detalhes da apresentação que fariam para os investidores. O jantar começou como uma reunião de trabalho normal, com Rafael explicando detalhadamente cada ponto da negociação e Camila fazendo anotações precisas de todas as informações importantes. Mas conforme a noite avançava e eles relaxavam com uma taça de vinho, a conversa naturalmente derivou para assuntos mais pessoais. Rafael contou como havia sido difícil assumir a empresa aos 22 anos, quando seu tio morreu inesperadamente e ele se viu responsável por um negócio que mal conhecia, com funcionários mais velhos e experientes duvidando de sua capacidade. Camila compartilhou como havia sido assustador ficar completamente sozinha aos 18 anos, quando sua avó morreu, e como teve que aprender a se virar sozinha, trabalhando durante o dia e estudando à noite para conseguir se formar em administração. Você sabe, Camila, eu sempre admirei sua dedicação, mas nunca imaginei que por trás dela existia tanta força pessoal, confessou Rafael, olhando diretamente nos olhos dela, de uma forma que a fez sentir como se ele estivesse vendo diretamente em sua alma. Perder alguém que amamos quando ainda somos jovens nos ensina que precisamos ser fortes, não é mesmo? Às vezes tenho a impressão de que pessoas como nós crescemos mais rápido do que deveríamos, respondeu Camila, e suas palavras tocaram Rafael de uma forma que ele não esperava. Era como se ela tivesse colocado em palavras exatamente o que ele sentia, mas nunca conseguira expressar. É exatamente isso. Às vezes me pergunto como seria minha vida se as coisas tivessem sido diferentes, se eu tivesse tido mais tempo para ser criança, para acreditar que o mundo é um lugar seguro, disse Rafael. E Camila percebeu uma vulnerabilidade em sua voz que contrastava completamente com a imagem de homem forte e controlado que ele sempre projetava. Quando voltaram para a suíte depois do jantar, havia uma intimidade nova entre eles, como se as barreiras profissionais tivessem sido temporariamente suspensas. Sentaram no sofá da sala para revisar mais uma vez a apresentação do dia seguinte, mas era evidente que ambos estavam mais interessados em continuar a conversa pessoal que haviam começado no restaurante. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal?
disse Camila usando o primeiro nome dele pela primeira vez, o que não passou despercebido por nenhum dos dois. Por que você sempre diz que nunca quer ter filhos? Você seria um pai maravilhoso. Tenho certeza disso. A pergunta pegou Rafael completamente desprevenido, porque era algo que ele nunca havia discutido com nenhuma mulher, muito menos com alguém que trabalhava com ele. Rafael ficou em silêncio por longos segundos, lutando contra o impulso de dar uma resposta evasiva, como sempre fazia, e a vontade inesperada de se abrir verdadeiramente para Camila. Eu tenho medo, Camila. Medo de não saber como amar uma criança da forma que ela merece. Meu tio me criou com rigidez, sem demonstrações de carinho, sempre dizendo que sentimentos eram luxos que homens de negócios não podiam se permitir. Eu cresci acreditando que sou bom para ganhar dinheiro, para resolver problemas, para liderar empresas, mas não para criar vínculos emocionais profundos com pessoas, confessou ele, e Camila sentiu o coração apertado ao perceber a dor genuína em suas palavras. Mas você se preocupa com todos os funcionários da empresa, sempre pergunta como estão as famílias, sempre lembra dos aniversários. Isso não é falta de capacidade de amar, Rafael. Isso é amor se manifestando da única forma que você aprendeu a expressar, respondeu ela gentilmente. As palavras de Camila fizeram Rafael olhar para ela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Era como se ninguém nunca tivesse visto nele as qualidades que ela estava apontando, como se pela primeira vez alguém estivesse enxergando além da fachada fria que ele havia construído para se proteger. Como você consegue ver coisas em mim que eu mesmo não vejo? Perguntou ele, e sua voz saiu mais baixa, mais íntima do que ele pretendia. Porque eu te observo há 2 anos, Rafael. Vejo como você trata as pessoas, como se preocupa genuinamente com o bem-estar de todos, como carrega o peso de tantas responsabilidades sozinho. Você acha que é frio, mas eu vejo um homem que protege seu coração porque já sofreu demais, respondeu Camila. E ao dizer essas palavras, ela percebeu que havia se aproximado dele no sofá, que seus rostos estavam muito mais próximos do que deveriam estar. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que ambos vinham reprimindo há muito tempo. Rafael olhava para Camila como se a estivesse vendo pela primeira vez, notando a sinceridade em seus olhos, a forma como seus lábios tremiam ligeiramente, como suas mãos estavam nervosamente entrelaçadas no colo. Camila, você não imagina o quanto é difícil trabalhar ao seu lado todos os dias e fingir que você é apenas minha secretária, confessou ele. E essas palavras fizeram o coração dela acelerar de uma forma que a deixou tonta. Para mim também é difícil, Rafael. Eu sinto coisas por você que sei que não deveria sentir, respondeu ela, baixando os olhos envergonhada por ter finalmente admitido em voz alta o que guardava no coração há tanto tempo. As palavras que Camila havia acabado de pronunciar ficaram suspensas no ar entre eles, criando um momento de verdade absoluta que nenhum dos dois conseguia mais evitar. Rafael sentiu como se todas as defesas que havia construído ao longo dos anos estivessem desmoronando de uma só vez, e pela primeira vez desde a infância, permitiu que seus sentimentos tomassem o controle de suas ações. Camila, olha para mim, pediu ele gentilmente, colocando a mão sob o queixo dela para erguer seu rosto até que seus olhares se encontrassem novamente. Você precisa saber que o que estou sentindo por você vai muito além de qualquer coisa que já senti por outra pessoa. Mas também precisa entender que eu sou um homem complicado, com medos que nem eu mesmo compreendo completamente. Camila olhava diretamente nos olhos de Rafael, vendo ali uma mistura de desejo e vulnerabilidade que a tocava profundamente. Eu não estou pedindo para você mudar quem você é, Rafael. Estou apenas dizendo que os sentimentos que tenho por você são verdadeiros e que não consigo mais fingir que eles não existem, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a coragem que encontrou para ser tão honesta. Há 2 anos eu acordo pensando em vê-lo e durmo pensando nas conversas que tivemos durante o dia. Você se tornou muito mais importante para mim do que deveria, e eu sei que isso pode complicar nossa relação de trabalho, mas não consigo mais guardar isso só para mim. Rafael ouviu cada palavra como se ela estivesse revelando segredos do próprio coração dele, porque descobriu que sentia exatamente a mesma coisa. Você não imagina quantas vezes eu fiquei no escritório depois do expediente, só para ter alguns minutos a mais com você.
inventando desculpas para pedir sua ajuda em coisas que perfeitamente poderia resolver sozinho, confessou Rafael, e um sorriso tímido apareceu no rosto de Camila ao perceber que não havia sido apenas imaginação dela quando sentia que ele às vezes prolongava as conversas desnecessariamente. Quantas vezes eu olhei para você e pensei como seria se as coisas fossem diferentes, se eu fosse um homem mais simples, menos complicado, mais capaz de oferecer para você a vida que uma mulher como você merece ter. A sinceridade na voz dele estava quebrando todas as barreiras que Camila havia construído para se proteger, e ela sentia que estava vivendo um momento que jamais imaginou que pudesse acontecer. Rafael, você não precisa ser diferente do que é. Eu me apaixonei exatamente pelo homem que você é. Dedicado, inteligente, protetor e sim, às vezes, complicado, mas isso faz parte de quem você é, disse Camila, e pela primeira vez usou a palavra apaixonei em voz alta, fazendo com que Rafael sentisse como se o mundo tivesse parado ao redor deles. Eu também me apaixonei por você, Camila. Me apaixonei pela sua doçura, pela sua força, pela forma como você enxerga bondade em lugares onde outros só veem frieza. Me apaixonei pela mulher que consegue ser profissional e carinhosa ao mesmo tempo, que trata a todos com o mesmo respeito, que faz meu dia melhor só com seu sorriso, confessou ele, e ao dizer essas palavras, aproximou-se ainda mais dela no sofá. O momento em que seus lábios se encontraram foi como se todo o universo tivesse conspirado para que aquela noite acontecesse exatamente daquela forma. O beijo começou terno e hesitante, como se ambos estivessem testando se aquilo era real, mas rapidamente se aprofundou, carregando todo o desejo reprimido e todos os sentimentos guardados durante 2 anos de convivência. Camila sentia como se estivesse flutuando, como se todos os sonhos que havia guardado em segredo estivessem finalmente se tornando realidade. Rafael, por sua vez, descobria que beijar Camila era diferente de qualquer experiência que já havia tido, porque havia algo puro e verdadeiro naquele momento que o tocava de uma forma que não sabia ser possível. Quando se separaram, ficaram apenas se olhando, tentando processar a intensidade do que acabara de acontecer entre eles. Camila, eu quero que você saiba que isso não é apenas um momento de impulso para mim. O que estou sentindo por você é real, é profundo, e é algo que vem crescendo há muito tempo, disse Rafael, segurando o rosto dela entre as mãos, com uma delicadeza que contrastava com a força que ela sabia que ele possuía. Para mim também é real, Rafael. Mais real do que qualquer coisa que já senti na vida, respondeu ela. E havia tanta sinceridade em sua voz que ele soube que podia confiar completamente naquelas palavras. Eles permaneceram assim por longos minutos, apenas se olhando, tocando delicadamente os rostos um do outro, como se estivessem memorizando cada detalhe daquele momento. Eu não quero que você pense que estou aproveitando da situação ou que isso é algo casual para mim, disse Rafael, porque mesmo no meio de toda aquela emoção, sua natureza protetora o fazia querer ter certeza de que Camila se sentia completamente segura e respeitada. Eu sei que tipo de homem você é, Rafael. Sei que você jamais faria algo que pudesse me machucar. E também sei que este momento é especial demais para ser casual, respondeu Camila, tocando gentilmente o rosto dele. Eu confio em você completamente e quero que você saiba que tudo o que acontecer entre nós esta noite será porque eu escolhi, porque é isso que meu coração quer. As palavras dela removeram as últimas hesitações que Rafael ainda tinha, porque percebeu que Camila estava sendo completamente honesta sobre seus sentimentos e desejos. O que aconteceu entre eles naquela noite foi algo que transcendeu qualquer experiência física que qualquer um dos dois já havia tido. Para Camila, que nunca havia estado com um homem antes, cada momento foi uma descoberta feita com cuidado, carinho e uma paixão que ela nem sabia que existia dentro dela. Rafael, que já havia tido relacionamentos antes, descobriu que estar com alguém por quem sentia amor verdadeiro transformava completamente a experiência, tornando cada toque, cada beijo, cada sussurro uma expressão de sentimentos profundos que iam muito além do físico. Eles se entregaram um ao outro com uma intimidade emocional que nenhum dos dois imaginava ser possível, descobrindo que quando duas pessoas se amam verdadeiramente, a conexão física se torna apenas uma das formas de expressar algo muito maior. Quando amanheceu, Camila acordou nos braços de Rafael, sentindo uma paz
e uma completude que nunca havia experimentado antes. Ele já estava acordado, observando-a dormir com uma expressão de ternura que ela jamais havia visto em seu rosto. "Bom dia", sussurrou ela, sentindo-se envergonhada e feliz ao mesmo tempo, porque a luz do dia trazia a realidade de volta, mas também confirmava que o que havia acontecido entre eles não havia sido um sonho. "Bom dia, meu amor", respondeu Rafael, e a forma natural como ele usou a expressão carinhosa fez o coração dela acelerar novamente. "Dormiu bem? Melhor do que jamais dormi na vida", respondeu ela honestamente, e ele sorriu de uma forma que ela nunca havia visto, um sorriso completamente genuíno e feliz. "Camila, eu preciso que você saiba que esta noite mudou tudo para mim. Não apenas o que aconteceu entre nós fisicamente, mas principalmente o que descobri sobre meus próprios sentimentos", disse Rafael, acariciando delicadamente os cabelos dela. "Pela primeira vez na vida, estou sentindo que talvez eu seja capaz de ser o homem que alguém merece ter ao lado. Você me faz querer ser melhor, me faz acreditar que posso ser mais do que apenas um empresário bem-sucedido." Camila ouviu essas palavras com o coração transbordando de felicidade, porque percebia que Rafael estava se abrindo para possibilidades que antes pareciam impossíveis para ele. "Você já é um homem maravilhoso, Rafael. Só precisa acreditar nisso e permitir que as pessoas vejam quem você realmente é por baixo de toda essa proteção." Eles permaneceram conversando na cama por mais tempo do que deveriam, considerando que tinham reuniões importantes durante o dia, mas nenhum dos dois queria que aquele momento de intimidade e sinceridade chegasse ao fim. Rafael contou para Camila como havia passado anos construindo muros emocionais para se proteger e como ela havia conseguido derrubar esses muros sem nem mesmo tentar. Camila compartilhou seus sonhos e medos, falou sobre como havia se sentido sozinha durante tantos anos e como encontrar amor verdadeiro havia sido sempre seu maior desejo, mesmo quando achava que era impossível. "O que acontece agora entre nós?", se perguntou ela, porque sabia que quando voltassem para casa, teriam que lidar com a realidade de trabalharem juntos e com todas as complicações que isso poderia trazer. "Agora, nós descobrimos juntos como fazer isso funcionar", respondeu Rafael, beijando-a delicadamente. "Porque o que sinto por você é forte demais para simplesmente ignorarmos e voltarmos a fingir que somos apenas chefe e secretária." Eles se levantaram da cama, sabendo que suas vidas haviam mudado para sempre, e que, independentemente dos desafios que pudessem enfrentar, haviam encontrado algo raro e precioso um no outro. Durante o café da manhã no hotel e depois nas reuniões de trabalho, havia uma sintonia entre eles que não existia antes, uma conexão que ia além da eficiência profissional que sempre tiveram. Rafael se sentia mais confiante e Camila mais radiante, como se o amor que haviam descoberto um pelo outro estivesse iluminando todas as outras áreas de suas vidas. O voo de volta para casa foi completamente diferente da viagem de ida. Enquanto na ida eles haviam conversado timidamente, descobrindo coisas um sobre o outro, agora existia uma intimidade nova entre eles que se manifestava em pequenos gestos. A forma como Rafael naturalmente colocou a mão sobre a dela durante a decolagem, como Camila instintivamente se aconchegou em seu ombro quando pegou no sono, como ele delicadamente acariciou seus cabelos enquanto ela dormia. Outros passageiros que os observavam pensavam que eram um casal apaixonado, voltando de uma viagem romântica, e de certa forma não estavam errados, porque ambos sentiam que estavam vivendo o início de algo que poderia transformar suas vidas para sempre. Rafael olhava para Camila dormindo ao seu lado e sentia uma mistura de felicidade e terror, porque nunca havia se permitido sentir algo tão intenso por outra pessoa. Quando o avião pousou e eles voltaram à realidade da cidade, Rafael começou a sentir o peso das consequências do que havia acontecido entre eles. Durante todo o trajeto do aeroporto até deixá-la em casa, ele ficou mais silencioso, e Camila percebeu a mudança em seu comportamento, mas preferiu não comentar, imaginando que ele apenas estava processando tudo o que havia acontecido. "Camila, sobre ontem à noite", começou ele quando parou o carro em frente ao prédio dela, mas não conseguiu terminar a frase, porque não sabia exatamente o que queria dizer. "Foi especial demais para você se arrepender agora, Rafael", disse ela gentilmente, tocando o braço dele. "Eu não estou me arrependendo, é só que
É complicado. Nós trabalhamos juntos e eu não quero que nada do que aconteceu prejudique sua carreira ou sua reputação na empresa. Nossa relação profissional sempre foi baseada no respeito mútuo e na competência. Isso não precisa mudar só porque descobrimos que nos amamos, respondeu Camila, usando novamente a palavra amor que fazia o coração de Rafael acelerar e, ao mesmo tempo, o enchia de pânico. Nós vamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar, porque vale a pena lutar pelo que sentimos um pelo outro. Rafael a beijou delicadamente antes dela descer do carro, mas Camila percebeu que havia algo diferente no beijo, como se ele estivesse se despedindo, ao invés de prometendo um futuro juntos. Te vejo amanhã no escritório, disse ele, e havia uma formalidade em sua voz que não existia desde antes da viagem, deixando Camila com uma sensação estranha de que algo havia mudado. Na manhã seguinte, quando Camila chegou ao escritório com o coração cheio de expectativa por ver Rafael novamente, ela imediatamente percebeu que ele havia voltado a ser o chefe frio e distante que era antes da viagem. Ele a cumprimentou com um bom dia formal, pegou a agenda sem olhar diretamente nos olhos dela e se fechou em sua sala para uma série de ligações que pareciam intermináveis. Durante todo o dia, Rafael evitou qualquer tipo de contato pessoal com Camila, tratando-a com a mesma cordialidade profissional que usava com todos os outros funcionários, como se a noite que haviam passado juntos tivesse sido apenas um sonho. Camila tentava entender o que havia acontecido, porque a mudança dele era tão drástica que parecia impossível que fosse a mesma pessoa que havia sussurrado palavras de amor em seus ouvidos apenas 2 noites antes. Durante os dias que se seguiram, Rafael manteve a mesma atitude distante, chegando ao ponto de evitar até mesmo as conversas profissionais mais longas com Camila, delegando várias de suas tarefas para outros funcionários. Ele sabia que estava sendo cruel com ela, mas estava travando uma batalha interna entre o que seu coração queria e o que sua mente racional dizia que era certo. A noite que haviam passado juntos havia sido a experiência mais intensa e verdadeira de sua vida, mas agora, de volta à realidade, todos os seus medos antigos haviam voltado com força redobrada. Rafael se convenceu de que estava protegendo Camila ao se afastar, porque acreditava que ela merecia alguém melhor, alguém capaz de oferecer um relacionamento normal, com possibilidade de casamento e filhos, coisas que ele continuava acreditando que jamais poderia proporcionar. Camila, por sua vez, estava vivendo uma montanha-russa emocional que a deixava exausta. Durante o dia, precisava manter a aparência profissional normal, cumprimentar Rafael cordialmente, organizar sua agenda, participar de reuniões, como se nada tivesse acontecido entre eles. Mas à noite, quando chegava em casa, chorava de confusão e tristeza, porque não conseguia entender como alguém que havia se declarado apaixonado por ela podia simplesmente voltar a tratá-la como se ela fosse apenas mais uma funcionária. Sua melhor amiga Júlia percebeu que algo estava errado e tentou várias vezes conversar com ela, mas Camila não conseguia contar o que havia acontecido porque sabia que seria difícil explicar a situação sem soar como uma secretária que havia se iludido com o chefe. Após 2 semanas dessa situação insustentável, Camila decidiu que precisava ter uma conversa honesta com Rafael, porque a tensão entre eles estava afetando não apenas seu bem-estar emocional, mas também sua capacidade de trabalhar eficientemente. Em uma tarde, quando ele estava sozinho no escritório, ela bateu na porta e entrou com determinação. Rafael, precisamos conversar sobre o que aconteceu entre nós e sobre como você está me tratando desde que voltamos da viagem, disse ela, fechando a porta atrás de si. Não sei o que você está pensando ou sentindo, mas esta situação está sendo muito difícil para mim e acredito que também para você. Rafael levantou os olhos dos documentos que estava fingindo ler e a encarou com uma expressão que misturava dor e determinação. Camila, o que aconteceu entre nós foi um erro. Eu me deixei levar pela situação, pelo ambiente diferente, pelas emoções do momento, mas agora preciso ser racional, disse Rafael. E cada palavra que saía de sua boca era como uma facada no coração de Camila. Nós trabalhamos juntos, e não posso permitir que questões pessoais interfiram na nossa relação profissional. Você é uma funcionária exemplar, e eu sou seu chefe. Precisamos manter as coisas dessa forma. Camila ouviu essas palavras, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés.
porque era impossível acreditar que tudo o que ele havia dito e demonstrado durante aquela noite não passava de um momento de fraqueza que ele agora queria esquecer. Um erro? Rafael, você me disse que me amava, disse que eu havia mudado tudo para você, que me fazia querer ser um homem melhor. Como pode chamar isso de erro? Perguntou Camila, lutando para manter a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam escorrer. Eu não estava fingindo meus sentimentos naquela noite, e tenho certeza de que você também não estava. O que realmente aconteceu? Por que você está fazendo isso? Rafael olhava para ela vendo a dor em seus olhos e sentindo como se estivesse se despedaçando por dentro, mas mantinha a postura fria, porque acreditava que era a única forma de protegê-la de um futuro de decepções ao lado de um homem como ele. Camila, você é uma mulher jovem, bonita, com toda a vida pela frente. Merece alguém que possa oferecer um relacionamento normal, casamento, filhos, uma família de verdade. Eu nunca vou poder dar essas coisas para você, e seria egoísmo da minha parte mantê-la amarrada a alguém que só pode oferecer limitações, disse Rafael, e ao pronunciar essas palavras, sentia como se estivesse arrancando o próprio coração do peito. O que aconteceu entre nós foi intenso, foi real naquele momento, mas não pode ter futuro. É melhor esquecermos e voltarmos à nossa relação profissional anterior. Camila ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou de falar, ela o encarou com uma mistura de tristeza e decepção que o fez questionar se estava tomando a decisão certa. Rafael, você está tomando decisões sobre a minha vida sem nem mesmo me consultar. Está decidindo sozinho o que eu mereço, o que eu quero, o que é melhor para mim, como se eu fosse uma criança incapaz de escolher por mim mesma, disse Camila, e havia uma dignidade em sua voz que impressionou Rafael. Eu sou uma mulher adulta, capaz de decidir que tipo de relacionamento quero ter e com que tipo de homem quero estar. Se você não quer ter um relacionamento comigo, é seu direito, mas não use a desculpa de estar me protegendo, porque isso é covardia. As palavras dela atingiram Rafael como um soco no estômago, porque ele sabia que ela estava certa, que estava sendo covarde, mas não conseguia superar os medos que o dominavam. 3 semanas se passaram depois dessa conversa, e a situação entre eles apenas piorou. Rafael mergulhou ainda mais fundo no trabalho, fazendo horas extras desnecessárias, viajando mais do que precisava, qualquer coisa para evitar passar tempo demais no mesmo ambiente que Camila. Ele havia se convencido de que estava fazendo a coisa certa, mas estava miserável, porque percebia que havia perdido não apenas a mulher que amava, mas também a pessoa que havia se tornado sua melhor amiga e confidente. Camila, determinada a manter sua dignidade, continuava desempenhando suas funções profissionais com a mesma eficiência de sempre, mas havia perdido aquela luz nos olhos que sempre a caracterizou. Ela começou a chegar mais cedo e sair mais tarde, focusing obsessivamente no trabalho, como uma forma de anestesiar a dor que sentia. Foi durante uma dessas noites em que Camila trabalhou até mais tarde que ela começou a sentir uma náusea estranha que a fez correr para o banheiro. Inicialmente, pensou que era apenas cansaço e estresse da situação com Rafael, mas quando a náusea se repetiu na manhã seguinte e depois na outra, ela começou a suspeitar de algo que a encheu de pânico e alegria ao mesmo tempo. Camila correu para a farmácia mais próxima e comprou um teste de gravidez, porque havia percebido que sua menstruação estava atrasada há mais de uma semana. Com as mãos tremendo, ela fez o teste no banheiro de sua casa e esperou os minutos mais longos de sua vida até que o resultado aparecesse. Quando viu as 2 linhas confirmando sua suspeita, Camila sentou no chão do banheiro e chorou, porque sabia que sua vida havia mudado para sempre novamente. Camila passou 3 dias inteiros tentando encontrar coragem para contar a Rafael sobre a gravidez, ensaiando mentalmente todas as formas possíveis de dar a notícia e imaginando como ele reagiria. Durante esse tempo, ela mal conseguia se concentrar no trabalho, cometendo pequenos erros que nunca havia feito antes, como esquecer de confirmar um compromisso ou entregar um relatório com informações trocadas. Rafael percebeu a mudança no comportamento dela, mas interpretou como consequência do distanciamento que havia imposto entre eles, sem imaginar que havia algo muito mais sério acontecendo. Camila sabia que não podia adiar mais a conversa, porque a cada dia que passava, a situação se tornava mais complicada
e ela precisava que Rafael soubesse a verdade antes que outras pessoas no escritório começassem a perceber algo diferente. Na quinta-feira à tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído e Rafael estava sozinho em sua sala terminando de revisar alguns contratos, Camila bateu na porta com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. "Rafael, posso falar com você?" "É importante", disse ela, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo que a dominava. "Claro, Camila. Entre", respondeu ele sem levantar os olhos dos papéis, mantendo o tom formal que havia adotado nas últimas semanas. Camila entrou na sala e fechou a porta atrás de si, because sabia que era uma conversa que não podia ser interrompida ou ouvida por outras pessoas. "Pode sentar", disse Rafael, finalmente olhando para ela, e percebendo imediatamente que havia algo diferente em sua expressão, uma seriedade e uma ansiedade que o fizeram parar completamente o que estava fazendo. "Rafael, eu preciso te contar algo que vai mudar tudo entre nós, e eu não sei como você vai reagir, mas você tem o direito de saber", começou Camila, sentando na cadeira em frente à mesa dele e tentando encontrar as palavras certas para dar a notícia, que sabia que seria um choque para ele. "O que aconteceu entre nós naquela noite em São Paulo teve uma consequência que nenhum dos dois esperava." Rafael sentiu um frio no estômago, porque o tom sério dela e a forma como havia começado a conversa o fez suspeitar imediatamente do que estava por vir, mas ainda assim não estava preparado para ouvir a confirmação. "Eu estou grávida, Rafael. Descobri há 3 dias, fiz o teste várias vezes para ter certeza, e não há dúvida, vou ter um filho seu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou olhando para Camila como se ela tivesse falado em uma língua que ele não conseguia compreender, tentando processar a informação que acabara de receber. Todas as cores pareciam ter sumido de seu rosto, e Camila pôde ver exatamente o momento em que o pânico tomou conta dele. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou ele, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero que ela nunca havia visto antes. "Camila, você tem certeza absoluta? Não pode ser um erro do teste?" A pergunta dele, feita com uma esperança desesperada de que tudo não passasse de um engano, machucou Camila profundamente, porque revelava que a primeira reação dele não era de alegria ou mesmo de aceitação, mas de negação completa da realidade. "Eu fiz 3 testes diferentes, Rafael. Todos deram positivo. E minha menstruação está atrasada há mais de 1 semana, o que nunca aconteceu antes na minha vida", respondeu Camila, tentando manter a calma apesar da reação dele estar sendo ainda pior do que ela havia imaginado. "Eu sei que não foi algo planejado por nenhum de nós, mas aconteceu, e agora precisamos decidir como vamos lidar com essa situação." Rafael se levantou da cadeira e começou a caminhar de um lado para outro da sala, como um animal enjaulado, tentando encontrar uma saída para uma situação que considerava impossível de resolver. "Camila, você sabe que eu sempre deixei claro que nunca quis ter filhos. Sempre desde o primeiro dia que nos conhecemos. Como isso pôde acontecer? Essas coisas acontecem, Rafael. Nenhum método é 100% seguro. E naquela noite nós estávamos tão envolvidos emocionalmente que talvez não tenhamos sido tão cuidadosos quanto deveríamos", respondeu Camila, sentindo-se obrigada a explicar algo que ela mesma ainda estava tentando aceitar. "Mas o que importa agora não é como aconteceu, e sim o que vamos fazer daqui para frente. Este bebê é nosso, Rafael. É uma consequência do amor que sentimos um pelo outro, mesmo que você esteja tentando negar esse amor agora." As palavras dela fizeram Rafael parar de andar e olhar diretamente para ela, e Camila viu em seus olhos não apenas medo, mas também uma raiva que a assustou. "Amor, Camila, eu te disse claramente que o que aconteceu entre nós foi um erro, que não podia ter futuro. E agora você aparece dizendo que está grávida e falando de amor como se isso fosse resolver alguma coisa", disse Rafael, e sua voz estava carregada de uma frieza que cortou Camila como uma lâmina. "Você sabe muito bem qual é minha posição sobre ter filhos. Nunca escondi isso de ninguém, muito menos de você. Eu não quero ser pai, Camila. Não tenho nenhum instinto paternal. Não sei como criar uma criança e não vou fingir que isso é algo que me deixa feliz." Cada palavra que saía da boca dele estava despedaçando o coração de Camila, porque ela havia esperado que, apesar do choque inicial, ele eventual conseguisse ver a gravidez como uma oportunidade de construírem algo juntos. "Rafael, eu entendo que seja um choque, eu também estou assustada.
Mas nós podemos aprender juntos, podemos construir uma família, mesmo que não seja da forma tradicional, disse Camila, tentando uma última vez fazer com que ele enxergasse possibilidades ao invés de apenas problemas. Você sempre diz que não sabe como amar, mas eu vi você demonstrar carinho e cuidado de várias formas. Você pode aprender a ser pai, assim como eu vou aprender a ser mãe. Rafael ouviu suas palavras, mas estava tão dominado pelo pânico e pela sensação de estar preso em uma situação que não conseguia controlar, que não conseguia processar racionalmente o que ela estava dizendo. Camila, eu vou assumir a responsabilidade financeira, obviamente. Vou pagar todos os custos médicos, vou providenciar uma pensão adequada, vou garantir que a criança tenha tudo o que precisar materialmente, disse Rafael, e Camila sentiu como se tivesse levado um tapa na cara, porque ele estava falando sobre o bebê como se fosse apenas uma questão financeira a ser resolvida. Mas não me peça para fingir que estou feliz com essa situação, ou que vou ser um pai presente e amoroso, porque isso seria mentira. Eu não tenho essas habilidades, Camila. Não tenho esse tipo de amor para dar para uma criança. As palavras dele foram a confirmação final de que seus piores medos sobre como ele reagiria estavam se tornando realidade. Você está oferecendo dinheiro, Rafael? Como se isso fosse resolver tudo, perguntou Camila. E pela primeira vez desde que havia entrado na sala, sua voz saiu carregada de indignação. Você acha que eu vim aqui te contar sobre a gravidez porque quero seu dinheiro? Eu vim porque acreditei, mesmo depois de todas as coisas cruéis que você me disse nas últimas semanas, que no fundo, você ainda era o homem que me disse que me amava em São Paulo. Mas estava errada, você realmente é tão frio quanto quer parecer. Rafael sentiu as palavras dela como punhaladas, porque sabia que estava sendo injusto e cruel, mas estava tão desesperado para se proteger que não conseguia agir de forma diferente. Camila, se você está esperando que eu mude de ideia sobre paternidade por causa dessa gravidez, vai ficar decepcionada, disse Rafael, forçando sua voz a soar ainda mais fria do que estava sentindo por dentro. Eu posso oferecer suporte financeiro, mas não posso oferecer amor paternal ou presença emocional, porque essas são coisas que eu simplesmente não tenho para dar. Se você decidir ter esse bebê, vai estar fazendo essa escolha sabendo que será praticamente uma mãe solteira. A crueldade deliberada em suas palavras foi demais para Camila suportar, e ela sentiu lágrimas começarem a escorrer por seu rosto, apesar de todos os esforços para se manter forte durante a conversa. Então é isso? Você está me dizendo que se eu decidir ter nosso filho, vou estar sozinha? Perguntou Camila através das lágrimas, ainda não conseguindo acreditar completamente na frieza com que ele estava tratando a situação. Rafael, este bebê é parte de você também. Não é algo que eu fiz sozinha ou algo que aconteceu por acaso. É o resultado de uma noite em que você me disse que me amava, em que eu acreditei que estávamos construindo algo especial juntos. Rafael olhava para ela chorando e sentia como se estivesse se partindo em pedaços por dentro, mas continuava convencido de que estava fazendo a coisa certa ao se afastar, porque acreditava que estava poupando o bebê e Camila de um futuro de decepções. Camila, eu sinto muito que as coisas tenham chegado a este ponto. Sinceramente, sinto. Mas não posso fingir ser alguém que não sou. Não posso prometer coisas que sei que não vou conseguir cumprir, disse Rafael. E havia uma finalidade em sua voz que deixou claro para Camila que não havia mais nada a ser discutido. Se você decidir levar a gravidez adiante, como eu disse, vou assumir todas as responsabilidades financeiras. Mas quanto ao resto, não posso te dar o que você está esperando de mim. Camila ficou olhando para ele por longos segundos, trying to find any trace of the man who had held her tenderly just a few weeks ago. But all she could see was a stranger who seemed determined to destroy any chance of happiness they might have had together. Muito bem, Rafael. Eu entendi perfeitamente sua posição, disse Camila, levantando-se da cadeira e secando as lágrimas com as costas das mãos, recuperando a dignidade que sempre foi sua característica mais marcante. Você não precisa se preocupar mais com essa situação. Eu vou resolver tudo sozinha, da mesma forma que sempre resolvi todos os problemas da minha vida. E não precisa se preocupar com a responsabilidade financeira também. Eu não quero nada seu, Rafael. Absolutamente nada. Ela caminhou até a porta da sala com passos firmes e, antes de sair, se virou uma última vez para olhá-lo. Só uma última coisa. O homem que eu conheci em São Paulo, que me fez acreditar no amor verdadeiro,
Ele realmente existiu ou foi apenas minha imaginação? Rafael não conseguiu responder, porque não sabia mais a resposta para essa pergunta. Camila saiu do escritório naquela tarde com a sensação de que sua vida havia mudado completamente em questão de minutos. Durante todo o trajeto de volta para casa, ela conseguiu manter a compostura, mas assim que fechou a porta de seu apartamento, desabou em lágrimas que pareciam não ter fim. Toda a força e dignidade que havia demonstrado durante a conversa com Rafael se desfizeram, dando lugar a uma dor profunda que ela não sabia como processar. Não era apenas a rejeição dele que a estava destruindo, mas também a descoberta de que o homem por quem havia se apaixonado talvez nunca tivesse existido realmente. A frieza com que ele havia tratado a notícia da gravidez, a forma como havia reduzido tudo a uma questão financeira, era tão diferente do homem carinhoso e vulnerável que ela havia conhecido em São Paulo que parecia impossível que fossem a mesma pessoa. Durante os dias que se seguiram, Camila tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Pediu demissão da Mendes Corporation. Ela sabia que não conseguiria continuar trabalhando ao lado de Rafael, fingindo que nada havia acontecido entre eles, especialmente agora que estava grávida de um filho que ele claramente não queria. Na carta de demissão, ela foi profissional e direta, alegando que havia recebido uma proposta melhor em outra empresa, sem mencionar os verdadeiros motivos de sua saída. Rafael recebeu a carta através do Departamento de Recursos Humanos, e quando leu as palavras formais e frias de Camila comunicando sua saída, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por um momento, considerou ir até ela e implorar para que ficasse, mas sua natureza orgulhosa e seus medos o impediram de tomar qualquer atitude. A vida de Camila mudou drasticamente depois que saiu da empresa. Suas economias eram limitadas e ela precisava encontrar um novo emprego rapidamente, mas descobriu que estar grávida tornava as coisas muito mais complicadas do que imaginava. Embora a gravidez ainda não fosse visível, ela se sentia obrigada a ser honesta durante as entrevistas e percebia como os empregadores mudavam de atitude quando descobriam que ela logo precisaria de licença maternidade. Depois de várias tentativas frustradas de encontrar um emprego em sua área, Camila aceitou uma posição como garçonete em um café pequeno no centro da cidade, um trabalho que pagava muito menos do que ela ganhava antes, mas que pelo menos permitiria que ela pagasse suas contas básicas durante a gravidez. O trabalho no café era fisicamente exigente para uma mulher grávida, especialmente porque Camila estava começando a sentir os primeiros sintomas mais intensos da gestação. As náuseas matinais que haviam começado sutilmente agora eram fortes e frequentes, deixando-a fraca e tonta durante várias horas do dia. Mesmo assim, ela se forçava a trabalhar com um sorriso no rosto, atendendo clientes, carregando bandejas pesadas, limpando mesas, fazendo tudo o que fosse necessário para manter o emprego que tanto precisava. Seus colegas de trabalho logo perceberam que ela estava grávida, e embora fossem gentis e solidários, Camila sentia uma solidão profunda, porque não tinha ninguém realmente próximo com quem compartilhar suas alegrias e medos sobre a maternidade que se aproximava. Rafael, enquanto isso, estava vivendo seus próprios tormentos. A ausência de Camila no escritório havia criado um vazio que ele não conseguia preencher, não apenas profissionalmente, mas principalmente emocionalmente. Sua nova secretária era competente, mas faltava a ela a dedicação especial e a intuição que Camila sempre demonstrara. Mais do que isso, Rafael descobriu que havia se acostumado com a presença reconfortante de Camila, com seu sorriso caloroso pela manhã, com a forma como ela sempre sabia exatamente o que ele precisava antes mesmo dele pedir. Agora chegava ao escritório todas as manhãs e sentia como se um pedaço fundamental de sua rotina tivesse sido arrancado, deixando-o mais irritadiço e insatisfeito do que jamais havia estado. As noites eram ainda piores para Rafael. Sozinho em sua mansão vazia, ele se pegava pensando constantemente em Camila e no bebê que ela estava esperando. Tentava se convencer de que havia tomado a decisão certa ao se afastar, mas não conseguia parar de imaginar como ela estava se sentindo, se estava bem de saúde, se estava conseguindo se cuidar adequadamente durante a gravidez. Várias vezes pegou o telefone para ligar para ela, mas sempre desligava antes de completar a chamada, porque não sabia o que dizer
ou como consertar a situação que havia criado. Seu orgulho e seus medos eram como prisões que o impediam de seguir os impulsos de seu coração, mantendo-o preso em uma vida que tecnicamente tinha tudo, mas que emocionalmente estava completamente vazia. Foi Júlia, a melhor amiga de Camila que trabalhava na contabilidade da empresa, quem finalmente confrontou Rafael sobre a situação. Numa tarde em que ele estava particularmente mal-humorado, depois de uma reunião difícil, Júlia apareceu em sua sala sem ser convidada, com uma determinação que o surpreendeu. "Senhor Mendes, preciso falar com o senhor sobre Camila", disse ela, fechando a porta atrás de si com uma firmeza que deixou claro que não aceitaria ser dispensada. "Sei que não é da minha conta, mas eu conheço Camila há anos, e sei que alguma coisa muito séria aconteceu entre vocês para ela sair da empresa de uma hora para outra sem explicação." Rafael tentou manter sua postura profissional habitual, mas havia algo na determinação de Júlia que o fez perceber que ela não seria facilmente desencorajada. "Júlia, questões pessoais entre funcionários não são assunto que deva ser discutido no ambiente de trabalho", respondeu Rafael formalmente. Mas Júlia não se intimidou com o tom frio dele. "Com todo respeito, Sr. Mendes, Camila não é mais sua funcionária. Então isso não é mais uma questão de trabalho. E eu posso ver que o senhor não está bem desde que ela saiu. Está mais irritado, mais distante, mais infeliz do que eu já vi em todos os anos que trabalho aqui", disse Júlia. E suas palavras atingiram Rafael porque ele sabia que ela estava certa. Camila está trabalhando como garçonete num café pequeno, ganhando uma fração do que ganhava aqui. E eu sei que ela está grávida. Então me diga, que tipo de homem permite que isso aconteça com alguém de quem claramente gosta? A revelação de que Camila estava trabalhando como garçonete atingiu Rafael como um raio. Ele havia imaginado que ela rapidamente encontraria outro emprego em sua área, talvez até melhor do que o que tinha em sua empresa. Saber que ela estava lutando financeiramente, fazendo um trabalho fisicamente exigente enquanto grávida, encheu-o de uma culpa devastadora. "Como você sabe que ela está grávida?", perguntou ele, abandonando qualquer pretensão de que não conhecia a situação pessoal de Camila. "Porque eu sou amiga dela há anos e conheço os sinais. E também porque eu não sou cega para perceber que vocês dois mudaram completamente de comportamento nas semanas antes dela sair da empresa", respondeu Júlia com uma honestidade que fez Rafael se sentir completamente exposto. "Júlia, você não entende a situação. É complicado demais para ser resolvido de forma simples", disse Rafael, tentando encerrar a conversa, mas percebendo que suas defesas habituais não estavam funcionando contra a determinação da amiga de Camila. "O que eu entendo é que existe uma mulher maravilhosa que está lutando sozinha para criar um filho, enquanto o pai dessa criança está aqui fingindo que não se importa", respondeu Júlia, e cada palavra dela era como uma acusação que Rafael sabia que merecia. "Camila nunca me contou os detalhes do que aconteceu entre vocês, mas eu posso ver que ela está sofrendo. E olhando para o senhor agora, é óbvio que o senhor também está sofrendo. Então por que vocês dois estão desperdiçando a chance de serem felizes juntos?" Rafael ficou em silêncio por longos minutos depois que Júlia saiu de sua sala, processando tudo o que ela havia dito. Pela primeira vez desde que Camila havia contado sobre a gravidez, ele se permitiu realmente pensar nas consequências práticas de suas decisões. Imaginar Camila trabalhando em condições difíceis, lutando financeiramente, passando pela gravidez sozinha, era uma tortura que ele não conseguia suportar. Mais do que isso, começou a questionar se seus medos sobre paternidade eram realmente justificados, ou se eram apenas desculpas que estava usando para evitar se expor emocionalmente. A conversa com Júlia havia plantado uma semente de dúvida sobre suas convicções que crescia a cada hora que passava. 2 semanas depois da conversa com Júlia, Rafael tomou uma decisão impulsiva. Ele descobriu através de contatos onde Camila estava trabalhando e decidiu ir até o café para vê-la pessoalmente. Quando chegou ao pequeno estabelecimento durante um dia particularmente movimento, ficou chocado ao ver Camila correndo de mesa em mesa, carregando bandejas pesadas, com o rosto pálido e visivelmente cansada. Ela estava claramente lutando contra a náusea, parando ocasionalmente para se apoiar em uma cadeira ou respirar profundamente, mas continuando a trabalhar com a mesma dedicação que sempre demonstrara.
Ver a mulher que amava nessa situação, sabendo que ele era parcialmente responsável por ela estar ali, foi um dos momentos mais dolorosos da vida de Rafael. Quando Camila finalmente o viu sentado em uma das mesas, seu rosto perdeu toda a cor e ela precisou se segurar na parede para não desmaiar. Era a primeira vez que se viam desde aquela conversa devastadora em seu escritório, e ver Rafael ali, no lugar onde ela havia sido forçada a trabalhar por causa de suas decisões, trouxe de volta toda a dor e humilhação que ela havia tentado superar. "O que você está fazendo aqui, Rafael?" perguntou ela quando conseguiu se aproximar de sua mesa, mantendo a voz baixa para não chamar a atenção dos outros clientes. "Vim te ver. Precisamos conversar", respondeu ele, e havia algo diferente em sua voz, uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. "Não temos nada para conversar, Rafael. Você deixou sua posição muito clara naquela tarde no escritório", disse Camila, tentando manter a compostura profissional mesmo sentindo suas pernas tremerem ao vê-lo depois de tantas semanas. "E eu estou trabalhando agora. Não posso ficar conversando com clientes sobre assuntos pessoais." Ela se virou para se afastar, mas Rafael segurou gentilmente seu braço e o toque dele fez uma onda de emoções que ela havia tentado reprimir virem à superfície. "Camila, por favor, só 5 minutos. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar, mas preciso te falar algumas coisas que deveria ter dito há muito tempo", insistiu ele, e havia uma sinceridade em seus olhos que ela não via desde a noite em São Paulo. Camila olhou ao redor do café e percebeu que alguns clientes estavam começando a observar a conversa entre eles. Seu chefe também estava olhando da cozinha com uma expressão de descontentamento, porque ela nunca havia tido visitas durante o horário de trabalho. "Meu intervalo é só daqui a 2 horas. Se você realmente quer conversar, pode me esperar, mas não posso garantir que vou ter tempo ou energia para isso", disse ela, tentando soar indiferente, mas Rafael podia ver a exaustão em seus olhos e a forma como ela instintivamente colocava a mão sobre a barriga em um gesto protetor que o fez perceber que a gravidez estava se tornando mais evidente. Rafael permaneceu no café durante todo o tempo, observando discretamente enquanto Camila trabalhava. A cada hora que passava, ele se sentia mais culpado e preocupado, porque podia ver claramente que ela estava forçando seu corpo além dos limites. Em várias ocasiões, ela teve que parar para respirar profundamente ou se apoiar em alguma coisa, obviamente lutando contra ondas de náusea que a gravidez estava causando. Quando finalmente chegou o horário do intervalo dela, Camila estava visivelmente exausta, com o rosto pálido e as mãos tremendo ligeiramente. "Podemos conversar lá fora", disse ela, pegando sua bolsa e caminhando em direção à porta sem esperar por ele. Do lado de fora do café, Camila se sentou em um pequeno banco na calçada, claramente precisando do descanso. Rafael sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para perceber como ela parecia frágil e cansada. "Camila, eu vim aqui porque não consigo mais viver com as decisões que tomei. Ver você trabalhar nessas condições, sabendo que sou parcialmente responsável por você estar aqui, está me destruindo", disse Rafael, e sua voz estava carregada de um remorso genuíno que Camila não esperava ouvir. "Júlia veio falar comigo e me fez perceber algumas verdades que eu estava tentando evitar." "Júlia não tinha direito de se meter na minha vida privada", respondeu Camila, embora não houvesse muita convicção em sua voz, porque no fundo ela sabia que sua amiga estava apenas tentando ajudar. "E você não tem responsabilidade nenhuma pela minha situação. Eu escolhi sair da empresa, eu escolhi aceitar este trabalho. Foram decisões minhas." Rafael ouviu suas palavras, mas podia ver que ela estava apenas tentando manter sua dignidade, protegendo-se de mais decepções. "Camila, você saiu da empresa porque eu tornei impossível para você ficar. E você está trabalhando aqui porque eu rejeitei você e nosso filho de uma forma cruel e covarde." "Nosso filho?" perguntou Camila, e pela primeira vez, desde que ele havia chegado, havia uma emoção real em sua voz. "Há algumas semanas você deixou muito claro que este bebê era apenas um problema meu para resolver." Rafael sentiu as palavras dela como facadas, porque elas refletiam exatamente a crueldade que havia demonstrado. "Você está certo. Eu fui cruel, fui covarde e disse coisas imperdoáveis. Mas não porque não me importo com você ou com o bebê. Foi exatamente o oposto. Foi porque me importo tanto que entrei em pânico", confessou ele.
e havia uma vulnerabilidade em sua voz que Camila nunca havia ouvido antes. Rafael, você não pode simplesmente aparecer aqui depois de semanas me ignorando e esperar que eu acredite que mudou de ideia, disse Camila, embora ela pudesse sentir sua resolução enfraquecendo ao ver a sinceridade em seus olhos. Você me disse que nunca quis ser pai, que não tinha amor paternal para dar, que eu estaria praticamente sozinha. Como posso acreditar que essas palavras não eram verdadeiras? Rafael sabia que ela tinha todo o direito de questionar suas motivações e que teria que ser completamente honesto se quisesse ter alguma chance de reconquistar sua confiança. Porque eu estava mentindo, Camila, principalmente para mim mesmo, respondeu Rafael, virando o corpo para encará-la completamente. Eu estava tão aterrorizado com a ideia de ser pai que preferi magoar você e destruir nossa chance de felicidade a enfrentar meus medos. Mas estas semanas, sem você, me fizeram perceber que eu estava errado sobre tudo. Errado sobre mim mesmo, errado sobre o que sou capaz de sentir, errado sobre o que realmente quero da vida. Camila podia ver lágrimas se formando em seus olhos, algo que jamais havia presenciado, e isso a tocou mais profundamente do que qualquer palavra poderia fazer. Eu cresci acreditando que demonstrar amor era sinal de fraqueza, que formar vínculos emocionais profundos só levava à dor. Quando meus pais morreram, eu tinha 8 anos e me senti completamente perdido e abandonado. Meu tio me criou, me ensinando que a única coisa confiável na vida era o sucesso profissional, que sentimentos eram luxos perigosos, continuou Rafael, e Camila podia ver que ele estava finalmente sendo completamente vulnerável com ela. Por isso, quando você me contou sobre a gravidez, todos esses medos antigos voltaram com força. Eu entrei em pânico pensando que não saberia como amar uma criança, que acabaria falhando como pai, da mesma forma que senti que meus pais me falharam ao me deixar sozinho. Mas seus pais não escolheram te deixar, Rafael. Eles morreram em um acidente. Não foi abandono, foi uma tragédia, disse Camila gentilmente, e pela primeira vez desde que ele havia chegado, sua voz mostrou preocupação genuína por ele. E você não é seu tio. Você tem capacidade de amar, eu vi isso. Vi na forma como você me tratou em São Paulo, na forma como você cuida dos funcionários da empresa, na forma como você se preocupa com os outros, mesmo tentando esconder isso. Rafael ouviu suas palavras e sentiu algo mudando dentro dele, porque ela estava verbalizando insights que ele nunca havia sido capaz de ver em si mesmo. Camila, eu não posso mudar o que disse ou desfazer a dor que causei, mas posso te dizer que estas semanas sem você foram as piores da minha vida, confessou Rafael, e havia uma honestidade crua em suas palavras que ela podia sentir. Eu me apaixonei por você muito antes daquela noite em São Paulo. Me apaixonei pela sua bondade, pela sua força, pela forma como você traz luz para qualquer ambiente onde está. E agora, pensando em você carregando nosso filho, sobre a possibilidade de criarmos uma família juntos, não me enche mais de terror, me enche de esperança. Camila sentiu seu coração acelerar, porque essa era exatamente o que ela havia sonhado ouvir dele, mas ao mesmo tempo estava com medo de acreditar, com medo de se decepcionar novamente. Como posso ter certeza de que você não vai entrar em pânico novamente? Como posso confiar que você realmente quer isso e não está apenas se sentindo culpado? Perguntou ela, e Rafael sabia que essa era a pergunta mais importante que ela poderia fazer. Porque eu passei estas semanas descobrindo quem eu realmente sou quando não estou correndo dos meus sentimentos, respondeu ele, e descobri que sou um homem que quer passar o resto da vida amando você e criando nosso filho juntos. Rafael, começou Camila, mas foi interrompida por uma onda de náusea tão forte que ela teve que se dobrar para a frente, cobrindo a boca com a mão. Rafael imediatamente se aproximou, colocando a mão gentilmente nas costas dela e oferecendo apoio. Você está bem? Precisa de água? Deveríamos ir ao hospital? Perguntou ele, claramente preocupado, e Camila podia ouvir preocupação genuína em sua voz. Não, são apenas os enjoos da gravidez. Vão passar, respondeu ela quando conseguiu se recuperar. Mas Rafael estava obviamente abalado por vê-la em sofrimento. Camila, você não deveria estar fazendo este tipo de trabalho físico estando grávida. É perigoso para você e para o bebê, disse Rafael. E pela primeira vez ele havia falado sobre o bebê como nosso bebê,
ao invés de apenas o bebê. Eu sei que você não quer minha ajuda financeira, mas pelo menos deixe-me cuidar de você durante a gravidez. Deixe-me fazer o que deveria ter feito desde o início. Camila olhou para ele e podia ver que sua preocupação era genuína, que ele realmente estava preocupado com o bem-estar dela e não apenas tentando aliviar sua culpa. Eu preciso voltar ao trabalho, disse Camila, levantando-se devagar porque ainda se sentia um pouco tonta. Meu intervalo acabou e não posso me dar ao luxo de perder este emprego. Rafael também se levantou, claramente frustrado porque podia ver que ela precisava de descanso e cuidados adequados. Camila, posso te levar ao médico amanhã, só para ter certeza de que você e o bebê estão bem? Prometo que não vou tentar pressionar você sobre nada mais. Só quero ter certeza de que você está saudável, pediu ele. E havia algo tão sincero em seu pedido que ela se viu assentindo antes mesmo de pensar completamente sobre isso. Está bem, disse Camila finalmente, surpreendendo tanto a ele quanto a si mesma. Mas isso não significa que estou perdoando tudo ou que vamos voltar a ser como éramos antes. Significa apenas que estou disposta a escutar o que você tem a dizer e ver se suas ações vão corresponder às suas palavras. Rafael sentiu uma onda de alívio e gratidão ao ouvir sua resposta, porque sabia que ela estava lhe dando uma segunda chance que ele não tinha certeza se merecia. Obrigado, Camila. Eu prometo que não vou desperdiçar essa oportunidade, disse ele, e havia uma determinação em sua voz que ela não havia ouvido antes. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir, pensando em tudo o que havia visto e ouvido durante o dia. A imagem de Camila trabalhando exaustivamente, lutando contra a náusea, carregando bandejas pesadas enquanto grávida, assombrava seus pensamentos. Ele percebeu que havia passado semanas se lamentando por sua própria dor emocional, enquanto a mulher que amava estava enfrentando dificuldades reais e tangíveis por causa de suas decisões egoístas. Pela primeira vez desde que soube da gravidez, Rafael começou a pensar não apenas em seus próprios medos, mas nas necessidades práticas e emocionais de Camila e do bebê que eles estavam esperando. Na manhã seguinte, antes mesmo de ir buscar Camila para a consulta médica, Rafael fez algo que nunca havia feito antes. Ligou para um terapeuta. Durante a conversa inicial, ele explicou brevemente sua situação e expressou o desejo urgente de trabalhar através de seus traumas de infância e seus medos sobre relacionamentos e paternidade. O terapeuta conseguiu encaixá-lo para uma sessão naquela mesma semana, e Rafael sentiu como se estivesse dando o primeiro passo real em direção a se tornar o homem que Camila e seu filho mereciam. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas pela primeira vez em sua vida, estava disposto a enfrentar seus demônios internos pelo bem de algo maior que si mesmo. No dia seguinte, Rafael chegou pontualmente ao horário marcado para levar Camila ao médico, dirigindo um carro mais discreto que o habitual, claramente fazendo um esforço para não chamar atenção desnecessária. Quando ela saiu de casa, ele imediatamente notou que ela parecia mais descansada, embora ainda houvesse uma cautela em seus movimentos e expressão que mostrava que ela ainda estava processando tudo o que havia acontecido entre eles no dia anterior. Durante o trajeto até o consultório, eles conversaram pouco, mas não era um silêncio desconfortável como havia sido nos últimos meses. Era mais como se ambos estivessem tentando encontrar um novo ritmo para se relacionarem, agora que tantas verdades haviam sido reveladas e tantos sentimentos expostos de forma crua e honesta. No consultório médico, Rafael pediu permissão para entrar junto com Camila, e ela concordou depois de hesitar por alguns segundos. Quando o médico começou a fazer perguntas sobre o histórico da gravidez e sobre o apoio familiar, Camila inicialmente tentou responder sozinha, mas Rafael gentilmente a interrompeu. Doutor, eu sou o pai do bebê, e sei que não estive presente como deveria até agora, mas quero estar envolvido em tudo daqui para frente, disse ele. E Camila sentiu uma emoção inesperada ao ouvi-lo assumir publicamente a paternidade e expressar o desejo de participar. O médico sorriu e disse que era sempre melhor quando os dois pais estavam envolvidos no acompanhamento pré-natal, especialmente porque Camila estava apresentando alguns sinais de estresse que poderiam afetar a gravidez. A pressão arterial está um pouco elevada e vejo alguns sinais de que você não está se alimentando adequadamente.
explicou o médico, olhando para Camila com preocupação. É normal haver algumas náuseas durante o primeiro trimestre, mas combinado com estresse e esforço físico, isso pode se tornar problemático. Você precisa de mais descanso, melhor alimentação e menos estresse na sua vida. Rafael ouviu cada palavra do médico com crescente alarme, porque estava percebendo a extensão completa de como suas ações haviam afetado não apenas Camila emocionalmente, mas também fisicamente e a saúde do bebê deles. A culpa que sentia era quase insuportável, porque percebia que sua rejeição havia colocado em risco tanto a mulher que amava quanto o filho que estavam esperando. Quando chegou a hora da ultrassonografia, Rafael perguntou baixinho se ele poderia assistir, e Camila assentiu depois de um momento de hesitação. Assim que a imagem do bebê apareceu na tela, ambos ficaram completamente em silêncio, observando a pequena figura que representava o filho deles. Para Camila, era a segunda vez vendo o bebê, mas ainda era emocionante ver o pequeno coração batendo e a forma diminuta tomando forma. Para Rafael, entretanto, foi um momento que mudou tudo dentro dele. Ver seu filho pela primeira vez, observar aquele coração minúsculo batendo constantemente, transformou todos os medos abstratos em amor concreto e instinto protetor que ele nem sabia que possuía. Está tudo bem saudável, disse o médico, apontando diferentes partes do bebê na tela. Baseado nas medições, você está com cerca de 12 semanas, o que coloca a data prevista para o início do verão. Rafael mal estava ouvindo as palavras técnicas, porque estava completamente hipnotizado pela imagem do seu filho. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, algo que Camila notou imediatamente, porque nunca o havia visto demonstrar emoção tão abertamente. Esse é nosso bebê, ele sussurrou quase para si mesmo, e havia tanto encantamento em sua voz que Camila sentiu suas próprias barreiras começando a se quebrar. Era impossível fingir indiferença quando via o homem que amava descobrindo o amor paternal pela primeira vez. Depois da consulta, enquanto caminhavam de volta para o carro, Rafael estava estranhamente quieto, claramente processando tudo o que tinha acabado de vivenciar. Como você se sente? Perguntou Camila, porque podia ver que a ultrassonografia o havia afetado profundamente. Eu me sinto transformado, respondeu ele honestamente. Ver nosso filho pela primeira vez, ouvir aquele coraçãozinho batendo. Camila, eu não conseguia entender antes de hoje o que isso realmente significa, mas agora eu entendo. Esse bebê é real, é nosso, e eu quero ser o melhor pai que conseguir ser. Suas palavras foram faladas com tanta sinceridade que Camila sentiu lágrimas começando a se formar em seus próprios olhos. Rafael, eu quero acreditar em você. Eu realmente quero, disse Camila, parando ao lado do carro e se virando para encará-lo. Mas isso não pode ser apenas um momento de emoção que você vai se arrepender depois. Se você vai estar na vida deste bebê, você precisa ter certeza, porque crianças sentem quando não são desejadas, e eu não vou permitir que nossa criança passe por esse tipo de rejeição. Rafael ouviu suas palavras e entendeu que ela estava protegendo não apenas a si mesma, mas também o filho deles de uma possível dor futura, e ele respeitava esse instinto protetor. Sabia que tinha que provar através de ações consistentes que sua mudança era real e duradoura. Camila, eu entendo suas preocupações, e você tem todo o direito de ser cautelosa, respondeu Rafael, pegando as mãos dela gentilmente nas suas próprias. Mas posso te prometer que o que estou sentindo agora não é apenas emoção temporária. Ver nosso bebê hoje apenas confirmou algo que venho tentando negar há semanas. Eu te amo, e amo nosso filho, e quero construir uma família com você. Não porque me sinto culpado, mas porque é o que meu coração realmente quer. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Eu sei que te machuquei muito, e sei que vai levar tempo para reconstruir sua confiança, mas estou te pedindo para me dar essa chance. Camila olhou para ele por longos momentos, procurando em seu rosto qualquer sinal de falsidade ou dúvida, mas tudo o que conseguia ver era honestidade e uma vulnerabilidade que havia apenas vislumbrado brevemente antes. O que exatamente você está me pedindo para fazer, Rafael? Perguntou ela, porque precisava entender exatamente o que ele estava propondo. Estou te pedindo para me deixar provar que posso ser o homem e o pai que você e nosso bebê merecem, respondeu ele.
Estou pedindo uma chance para te mostrar que o homem por quem você se apaixonou em São Paulo não foi um erro ou uma ilusão. Ele era real e está aqui agora, pedindo seu perdão e sua confiança. Eu não quero apenas palavras bonitas, Rafael. Preciso ver ações, disse Camila, e havia uma força em sua voz que ele sempre havia admirado. Se você quer fazer parte desta família, precisa provar que está comprometido, não apenas com este momento, mas com todos os momentos difíceis que virão depois. Rafael assentiu, entendendo que ela estava pedindo prova concreta, ao invés de apenas declarações emocionais. O que posso fazer para te mostrar que estou falando sério? Me diga e eu farei, disse ele, e havia tanta determinação em sua voz que Camila começou a realmente acreditar que talvez ele tivesse mudado de verdade. Primeiro, quero que você faça terapia, disse Camila, surpreendendo-o com a especificidade de seu pedido. Você tem traumas da infância que afetam sua capacidade de formar relacionamentos saudáveis. Se quer ser um bom pai, precisa trabalhar essas questões adequadamente. Rafael ficou surpreso com a franqueza de seu pedido, mas depois de um momento de consideração, percebeu que ela estava absolutamente certa. Você está certa. Eu deveria ter feito isso há anos. Vou procurar um terapeuta esta semana, concordou ele, e Camila sentiu uma centelha de esperança ao ver sua disposição para aceitar ajuda. Segundo, quero que você esteja envolvido em todos os aspectos desta gravidez daqui para frente, todos os compromissos, todas as decisões, cada passo do caminho. Não como alguém que está apenas pagando contas, mas como um pai que realmente se importa com seu filho, continuou Camila. E quero que você aprenda sobre paternidade, sobre desenvolvimento infantil, sobre o que realmente significa criar uma criança com amor e paciência. Rafael ouviu cada uma de suas condições, entendendo que ela estava basicamente pedindo para ele provar seu comprometimento através de ação sustentada, ao invés de apenas palavras. Durante as semanas que se seguiram, Rafael surpreendeu tanto a si mesmo quanto Camila, com sua dedicação para cumprir cada uma de suas condições. Ele encontrou um excelente terapeuta, especializado em traumas da infância e questões de comprometimento, e começou a frequentar sessões semanais que foram inicialmente difíceis, mas gradualmente reveladoras. Pela primeira vez em sua vida, estava examinando os mecanismos de defesa que havia desenvolvido para se proteger e aprendendo formas mais saudáveis de processar emoções e formar relacionamentos. A terapia o ajudou a entender que seu medo de abandono o havia levado a abandonar outros primeiro, criando um ciclo que o manteve isolado e infeliz por anos. Simultaneamente, Rafael se dedicou a aprender sobre gravidez e paternidade com a mesma intensidade que trazia para seus empreendimentos empresariais. Leu livros sobre desenvolvimento infantil, frequentou aulas de preparação para pais e até começou a acompanhar Camila em todas as suas consultas médicas. No início, Camila estava cética sobre sua transformação súbita, observando cuidadosamente por sinais de que seu interesse poderia diminuir. Mas conforme as semanas passavam e seu comprometimento nunca vacilava, ela começou a ver que as mudanças em Rafael eram genuínas e duradouras. Ele estava se tornando não apenas um pai em potencial melhor, mas também um homem melhor em geral. O momento decisivo veio durante a consulta da 20ª semana de Camila, quando descobriram que estavam esperando uma menina. Quando o técnico mostrou imagens claras do rosto da filha deles e das mãozinhas minúsculas, tanto Rafael quanto Camila ficaram emocionados. Ela é linda, sussurrou Rafael, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para a tela. Ela tem seu nariz, Camila. Pela primeira vez desde que a reconciliação havia começado, Camila estendeu a mão e pegou a dele, apertando-a firmemente enquanto ambos observavam a filha se movendo na ultrassonografia. Rafael, posso ver que você realmente mudou, disse Camila naquela noite, enquanto sentavam juntos planejando o quarto do bebê. O homem que estou vendo agora, aquele que está fazendo terapia e aprendendo sobre paternidade e aparecendo para cada consulta, este é quem eu sempre soube que você podia ser. Rafael olhou para ela, sentindo uma gratidão tão profunda que era quase avassaladora. Camila, você quer se casar comigo? Perguntou ele de repente, e a pergunta surpreendeu ambos. Não porque você está grávida, mas porque te amo e quero passar o resto da minha vida provando isso todos os dias. Camila olhou para ele,
vendo não apenas o empresário bem-sucedido que havia conhecido primeiro, mas um homem que havia lutado contra seus medos mais profundos para se tornar alguém digno de seu amor e da confiança de sua filha. Sim, ela sussurrou, e quando se beijaram, foi como se toda a dor e separação que haviam enfrentado finalmente os tivesse levado a este momento de perfeito entendimento e comprometimento. 6 meses depois, se casaram em uma cerimônia simples, mas linda, com Camila radiante em seu vestido de noiva, que acomodava sua barriga crescente, e Rafael parecendo mais feliz e em paz do que qualquer pessoa já o havia visto. A filha deles, Helena, nasceu numa manhã quente de verão, e no momento em que Rafael assegurou pela primeira vez qualquer dúvida restante sobre sua capacidade de amar, desapareceu completamente. Quando olhou para o rostinho minúsculo de sua filha, vendo os olhos gentis de Camila e seu próprio queixo determinado, sentiu um amor tão puro e poderoso que tirou seu fôlego. "Olá, minha princesa", ele sussurrou, e Helena abriu os olhos, como se reconhecesse sua voz. A partir daquele momento, Rafael foi completamente devotado à sua família, tornando-se o marido amoroso e pai dedicado que Camila sempre acreditou que ele podia ser. Anos depois, quando Helena perguntasse sobre como seus pais se apaixonaram, eles contariam sobre o poder das segundas chances, sobre como às vezes as coisas que mais tememos podem se tornar nossas maiores bênçãos e sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de superar até as feridas mais profundas. A jornada de Rafael, de um homem que temia o amor para alguém que o abraçou completamente, se tornou a base de uma família construída sobre confiança, comprometimento e a crença inabalável de que o amor verdadeiro pode conquistar qualquer medo. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A jornada de Rafael e Camila nos mostra que às vezes nossos maiores medos podem se tornar nossas maiores bênçãos e que nunca é tarde demais para escolhermos ser a melhor versão de nós mesmos. Rafael aprendeu que amar não é sinal de fraqueza, mas sim a maior força que um ser humano pode possuir. Ele descobriu que ser pai não significava repetir os erros do passado, mas criar um futuro novo, cheio de carinho e dedicação. Camila, por sua vez, nos ensinou sobre a importância de não desistir de quem amamos, mesmo quando tudo parece perdido, mas também sobre manter nossa dignidade e exigir o respeito que merecemos. Esta história nos lembra que todos nós carregamos feridas do passado, mas que essas feridas não precisam definir nosso futuro. Quando encontramos alguém que nos ama de verdade, que acredita em nós mais do que nós mesmos acreditamos, temos a oportunidade de nos transformar e construir algo lindo juntos. O amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos fáceis e românticos, mas principalmente sobre escolher ficar, escolher lutar, escolher crescer juntos, mesmo quando tudo parece complicado. A pequena Helena cresceu cercada por pais que se amavam profundamente e que haviam aprendido que o amor exige coragem, paciência e, acima de tudo, a disposição para enfrentar nossos próprios medos. Ela se tornou o símbolo vivo de que as melhores coisas da vida muitas vezes vêm quando menos esperamos, e que o que inicialmente pode parecer um problema pode se revelar nossa maior alegria. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar mais esta história de amor, superação e segundas chances. Se ela tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo para me mostrar que você gostou. Compartilha este vídeo com alguém que precisa acreditar no poder do amor verdadeiro. E se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que vão emocionar e inspirar você. Lembra de ativar o sininho das notificações para ser o primeiro a saber quando uma nova história estiver no ar. E me conta aqui nos comentários, você acredita em segundas chances no amor? Já passou por alguma situação parecida com a de Rafael e Camila? Seus relatos são sempre uma inspiração para mim e para todos que acompanham este canal. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, muita paz e muita felicidade. Que suas vidas sejam sempre repletas de pessoas que acreditem no seu potencial e que te façam querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Até a próxima história, pessoal. Um forte abraço.